O presidente vai fazer essa análise, mas eu queria saber da sua análise da condução do Banco Central. O senhor citou aí a crise do Master. Como é que o senhor analisa se essas decisões realmente foram técnicas? E como Não, da Fazenda o senhor observa o Banco tudo isso? Central, ele é um órgão técnico. Ele é um órgão técnico. E dificilmente ele vai deixar de ser, porque as pressões sobre o Banco Central, legítimas e ilegítimas, se fazem presentes o tempo todo. E a condução da política monetária se dá nesse cenário de muita pressão, né? O setor produtivo sempre reclamando dos juros, o setor financeiro cobrando providências do governo, é sempre muito tenso. Mas o presidente tem uma característica. O Meirelles, que disputou uma eleição presidencial, falou com todas as letras, nos meus 8 anos, né, de gestão à frente do Banco Central, 8 anos em que ele podia ser demitido, inclusive, ele nunca recebeu pressão por parte do presidente Lula. E o único telefonema que ele recebeu em 8 anos, ele respondeu negativamente ao pedido do presidente e não aconteceu nada. Então você está falando com um presidente que também não chegou agora. Você está falando com um presidente que está vendo aí a taxa de juros em 15% e ele nem está falando muito do assunto, entendeu? E tudo bem, algumas pessoas... E aí não é... mercado, muitas pessoas na academia, no mercado, no governo, entendem que a taxa está restritiva demais, outras pessoas acham que a dose do remédio era essa mesma, em virtude do eventual descontrole inflacionário. Mas nós nunca tivemos no Brasil, dos últimos 4 anos, uma inflação que chegou à metade do que chegou no governo anterior. O pico que foi de 5 e pouco. E sempre, agora mesmo, se previa que a inflação ia estar dentro da meta só na metade do ano que vem, em abril, maio do ano que vem. Em dezembro fechou dentro da meta, em 4,32. Então, é natural que haja uma discussão uma saudável no país, porque nós estamos vivendo numa democracia e ninguém está desrespeitando a institucionalidade do Banco Central. Mas do mesmo jeito que o mercado pode pedir mais juro, existe a sociedade que pode dizer, olha, o remédio está amargo demais. Isso é assim a vida inteira. E está preservada a institucionalidade? Do meu ponto de vista, sempre teve. O Banco Central ele se institucionalizou no Brasil, assim, no plano real, de uma forma muito robusta, até quando ele errou. Vamos nos lembrar que o Banco Central foi responsável por uma crise cambial em 1999 que custou o cargo do presidente do Banco Central, que foi demitido com a crise cambial. E nem isso alterou a maneira de respeitar o Banco Central. Agora, dizia que no governo Bolsonaro, quando colocaram a taxa de juros a 2%, o câmbio disparou, a inflação foi a 2 dígitos, e o governo não conseguiu mais controlar a inflação. E, na minha opinião, uma das causas da derrota. Por isso que as pessoas olham para o Banco Central e percebem que ali é uma instituição que tem técnicos de qualidade, tanto de carreira quanto os indicados, e que tenta fazer o melhor possível. Então ninguém disputa a intenção do Banco Central. As pessoas sabem que o Banco Central tem uma missão, respeitam essa missão e opinam democraticamente, mas não vejo nada em relação à institucionalidade. Então eu vejo eu falo, a quem interessa esse tipo de matéria que saiu hoje? Me surpreende, assim, a quem interessa? Tem gente, sei lá, se tem gente perdendo dinheiro com o dólar caindo, sabe essas coisas? Uhum. Lembra quando diziam que o dólar ia a 7, que a inflação ia a 6, e tudo isso se desfez? Eu fico preocupado com esse tipo, e inclusive de jornalistas se prestarem a esse papel, sabe? De criar uma especulação, um ambiente especulativo, com pessoas sérias, probas, decentes, que não merecem esse tipo de tratamento. Nós